Então a gente vai criar aqui nosso primeiro app. A gente pode vir aqui nas documentações e a gente quer trabalhar, eu aqui trabalharei sempre com o TypeScript nos nossos projetos, beleza? Então para a gente trabalhar com o TypeScript aqui, a gente pode vir aqui ó, nessa opção aqui, ó, Workflow. A gente tem aqui algumas opções aqui, né? E temos aqui ó, usando o TypeScript. Então aqui ele vai dizer que o TypeScript é uma linguagem que estende o JavaScript, né, adicionando definições de tipo, né, e várias outras coisas que você pode estar agregando aí, melhorando o suporte para o desenvolvedor, né, a experiência do desenvolvedor para criar o projeto. E aí, para a gente poder iniciar nosso app com TypeScript, a gente tem esse script aqui que vai, através do npx, executar o React Native init. Aqui o nome do app que a gente quer criar, você vai aqui definir o nome que você quer usar. E tem aqui um parâmetro que é passado, que é o --template, para a gente indicar o template do TypeScript. E aí você pode estar usando tanto o npm quanto o yarn, né, para você estar instalando as dependências, né, na sequência do andamento aí do projeto. Então eu vou copiar esse comando aqui, ó. Vou dar um copy aqui. Vou no shell, só que eu não vou executar esse comando aqui nessa pasta. Aqui eu estou direto na minha pasta home. Vou dar um Ctrl C aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, para eu reaproveitar, né? Ok. Aqui eu vou para a pasta www. Vou aqui na pasta cursos. Ok? E aí aqui eu vou criar o projeto. Aí é bom você cuidar aí do local que você também quer criar aí no seu ambiente aí, ok? Agora sim eu dou o Command V, ele está aqui com o comando completo aqui para mim. Eu vou dar o Enter para o npx fazer a instalação para mim do projeto. Então ele de cara aqui me pergunta se eu quero instalar o pacote abaixo, que é o React Native. O Y ali está como padrão, então eu vou dar um Enter. Ele vai proceder com toda a instalação aí para mim. Então ele já fez o download de tudo aqui para mim, copiou, processou, agora está instalando as dependências aqui do nosso projeto. Está aqui em andamento essa etapa aqui. Isso tudo através daquele comando de forma automática, a gente não precisa fazer mais nada aí, só aguardar mesmo. Ok, depois de uma longa espera aí, levou alguns minutos aqui para mim, eles colocou a pods aqui, essa instalação dessas dependências aqui demoram bastante, mas está aqui, nosso projeto está criado. E a gente tem aqui algumas instruções. Então aqui, instruções para Android. Então se você tem um emulador Android rodando em execução ou um dispositivo conectado, então você vai acessar a pasta do projeto e vai executar esse comando aqui. npx react-native run-android. E aqui as instruções para quem estiver usando o simulador iOS. Então você vai também acessar a pasta do projeto, sendo que aqui é React-Native Run-iOS. Então a gente primeiro tem que acessar, vou limpar a tela aqui, a gente primeiro acessa aqui a pasta do projeto, que é My Tasks. E aí, aqui nesse projeto eu vou trabalhar com o Visual Studio Code como IDE, né, como editor de texto, para poder trabalhar o projeto. Então eu já vou abrir aqui um code ponto, para poder carregar o projeto que está nessa pasta aqui. Então a gente tem aqui tudo que já vem pronto aqui, que o React Native já traz para a gente. Então a gente tem uma pasta padrão aqui para colocar os nossos testes. A gente tem aqui a pasta Android. O que a gente tem nessa pasta Android? Aqui a gente tem a parte nativa do sistema Android. O que a gente precisar configurar de recurso nativo para a plataforma Android, a gente vai trabalhar nos arquivos dessa pasta aqui especificamente. A mesma coisa aqui nessa pasta iOS, aqui ela traz os recursos nativos para a plataforma iOS. Lembrando que aqui no nosso curso a gente não vai criar bundle, ou melhor, a gente não vai fazer o deploy e a publicação do app na loja da Apple, né, na loja iOS. Então, nosso projeto aqui, a gente vai sim mostrar de que forma você vai criar os projetos, tanto para uma plataforma quanto para outra. Porém, depois de pronto o app,
o nosso processo de deploy, de publicação, a gente vai trabalhar somente para a loja do Google Play, né, da plataforma Android. A pasta Node Modules é onde ficam as dependências, então todas as bibliotecas que a gente instalar, elas vão sendo colocadas aqui nessa pasta. Já tem uma série de coisas aqui que já vem por padrão, né, do framework. E aqui uma série de arquivos de configuração, né. Além disso, a gente tem também a estrutura inicial do nosso app. A gente tem aqui um index.js, que é o primeiro arquivo chamado pelo React Native. Então está aqui o React Native. Ele importa aqui esse registrador do app, né? O app registry. Ele importa um componente app que está aqui na mesma pasta que ele. Está aqui, é esse arquivo aqui. Vou até abrir. Isso aqui é um componente React. Esse componente React é chamado aqui pelo index, que é o primeiro cara que é executado em si, né? E aí o app registry vai registrar esse componente app e esse cara é chamado, é o primeiro cara que é executado. Por enquanto, é o único componente aqui na nossa aplicação. Então é o único arquivo aqui com estrutura JSX aqui, que é essa estrutura do próprio React.js, né? A diferença é que a gente aqui tem view, tem text, a gente tem uma tag style para poder estilizar, né, o componente. Text, ou seja, aqui você não vê tags HTML, né, como P, div, A e assim por diante. A gente está numa plataforma nativa, então a gente aqui trabalha com componentes que são nativos para apps mobile, né? Aqui a seção de style, de estilização, a gente vai estar detalhando tudo isso na sequência aí no curso. Aqui é só para fazer um overview aqui de como é montada essa estrutura básica aqui no projeto React Native. Como o nosso projeto ele trabalha com TypeScript, a gente também tem aqui o arquivo tsconfig.json, que a gente pode estar ao longo do desenvolvimento aí, incluindo novas configurações aí do TypeScript no projeto. Também temos o package.json, muito conhecido aí nos projetos do Node, né? É através dele que a gente gerencia nossas dependências, bibliotecas, tudo que a gente precisa ter em nossa aplicação, né? Os scripts que a gente vai executar e assim por diante. Os principais scripts aqui. O Android, quando eu quiser rodar o emulador Android. iOS, quando eu quiser rodar o simulador, né, do iOS. E o Start, para eu poder executar no Metro Bundler, né? Aqui com o Start eu executo o Metro Bundler. Esse Metro Bundler, se vocês lembrarem daquele slide que eu passei inicialmente nos conceitos, é ele o responsável por fazer o bundle, ou seja, o empacotamento do nosso código. Aqui em ambiente de desenvolvimento, ele vai fazendo isso dinamicamente, criando um bundle de debug, né? Então é um bundle que a gente não deve nunca usar para poder publicar numa loja, por exemplo. É um bundle de desenvolvimento, né? Modo debug, onde você consegue estar tirando as informações de dentro desse pacote e fazendo as correções devidas, né? Então você vai conseguindo debugar aí o teu app, o teu desenvolvimento aí. Para gerar o bundle de publicação, o bundle definitivo, né, a gente vai executar um comando no shell. Não tem um script aqui para isso. Aqui ele já traz para a gente instalado o Jest, que é um framework, né, para testes para aplicações JavaScript, muito conhecido e muito usado. A gente vai fazer uma introdução do uso do Jest. Né, eu não vou fazer aqui um curso de testes automatizados, né, a gente vai conhecer como é que se configura, né, o ambiente de testes para aplicações React Native e vamos fazer alguns testes básicos aí para vocês serem introduzidos nessa questão de testes em aplicativos React Native. Aqui, como eu estou com o macOS, eu tenho a opção de rodar o projeto tanto com Android, tanto com iOS, e eu já tenho os dois ambientes configurados aqui no meu Mac. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês aqui de que forma a gente executa esse projeto, né, para poder não ter problema durante o desenvolvimento. Eu vou aqui no Shell, vou na primeira aba aqui, né, eu vou executar o Metro Bundle. Então, a gente pode executar o npm start, que a gente viu aqui,
que o start é o script. Esse script start é quem vai executar o Metro Bundle, que é o cara que gera o empacotador de debug, né? Ou seja, o pacote, como se fosse o APK, entre aspas, aí, porém uma versão de debug sendo gerada de forma dinâmica, né? A cada alteração no código ele vai refazendo esse bundle. Então esse Metro Bundle tem que estar em execução. Então eu dou um npm start, ele vai manter o Metro Bundle aqui dessa forma. Eu já tenho aqui algumas opções, com a letra R. Se eu pressionar a letra R aqui, ele vai fazer um reload. Se eu pressionar o D, ele vai abrir o menu, né, de desenvolvimento. Vou apertar o D aqui. Ele está dizendo que eu não tenho apps conectados, eu não tenho nada em execução aqui ainda, né? Eu simplesmente abri o Metro, eu não tenho um emulador em execução, eu não tenho um simulador do iOS em execução, então ele não vai fazer nada. Vou apertar o R, ele vai fazer o reload, porém, a gente não tem um app em execução aqui. E aí como é que eu faço, né, depois que o Metro já está aqui em execução, como eu faço para executar um emulador ou um simulador já com o app? Então eu posso abrir uma outra aba aqui, New Tab. Você abre um outro shell aí para você. A gente precisa ir até a pasta do projeto, CD, e já estou na pasta do projeto. E aí para eu executar, se você aí no seu PC estiver usando o Windows ou Linux, você vai rodar o Android. Então você vai rodar o comando npm run Android. Se você tiver yarn aí no seu computador, você pode rodar diretamente yarn Android. Se você está no macOS e quer rodar Android, é a mesma coisa, npm run Android. E se você está no iOS e quer rodar no simulador do iOS, você vai rodar npm run iOS. Beleza, então, voltando aqui, o que eu vou executar aqui? O npm start com o Metro já está em execução aqui na primeira aba. Vou rodar primeiro no ambiente Android, npm run Android. Está fazendo a compilação. Primeira vez que esse comando é executado, né, esse processo de build do nosso bundle de debug, né, ele demora um pouco mais. A partir da segunda execução vai ser um processo um pouco mais rápido. Mas essa primeira execução, de fato, demora. Eu vou dar um pause aqui e aí a gente retorna. Então aqui, ó, já está fazendo o build ocorreu com sucesso. Está agora fazendo o processo aqui no emulador para carregar o app. Então você vê que ele instalou o APK, ó, ele gera um APK de debug no nosso emulador. Então está aqui. Esse conteúdo aqui é o conteúdo do nosso arquivo app.tsx, que é o único componente de React Native que a gente tem no app por enquanto, né, que já vem no projeto default do React Native, quando a gente instala e executa. E a gente vai trabalhar nesse projeto, alterando essa página e criando o nosso app em si. E, além do Android, a gente também, o bundle, lembrando que o Metro continua em execução aqui, ó, então ele gerou o bundle e está aqui. E agora eu consigo também executar aqui o npm run iOS para abrir o simulador do iOS. Vamos aguardar aqui, ele encontrou o Xcode, está carregando o meu iPhone 13, que é o meu simulador, né? Já está abrindo aqui, ó, e vai buildar o app da mesma forma como ele fez ali no emulador Android, né? E só aguarda esse processo aí. Da mesma forma, na primeira vez que executa, demora mais um pouco. Vou também dar um pause aqui e aguardar o processo finalizar. E está aqui o nosso app carregado também no nosso simulador iOS, beleza? Então o build aqui concluiu. Da mesma forma, a gente está com o mesmo app aqui, né? Para poder testar na plataforma iOS. A gente pode até colocar um ao lado do outro aqui. Então tá aí, ó. Pixel 4, iPhone 13, tá aí as duas plataformas para a gente poder estar testando e até comparando aqui durante o desenvolvimento, beleza?